Militar de 64 completou 54 anos em 2018. Uma pesquisa de doutorado analisou como a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz atuou durante a ditadura militar no Brasil. Ditadura, Agricultura e Educação, a Exalc-USP e a modernização conservadora do campo brasileiro, 1964 a 1985. É o trabalho do ex-aluno de História da Unimep, Rodrigo Molina. Rodrigo, muito obrigada por sua presença no Conexão Unimep de hoje. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse como você chegou nesse objeto de pesquisa, né? Por que estudar esse assunto? Bom, eu me interessei sobre esse assunto porque, eu estudei aqui na Unimep, né? Me ingressei em 2003 no curso de História e durante o curso de História eu participei de um processo seletivo e comecei a trabalhar como historiador do Museu da Exalc. Nesse período de estágio, uma das minhas funções no museu foi a de organizar os arquivos. E nesse processo de organizar os arquivos, eu comecei a ter contato com fontes históricas do período ditatorial em Piracicaba, e especificamente na Exalc, né? E isso me fascinou e comecei a procurar desvendar alguns mistérios aí, até porque é um período, apesar de tudo, pouco estudado, pouco discutido. As pessoas geralmente pegam as coisas, colocam embaixo do tapete e não pretendem compreender o que realmente aconteceu, né? E no período que eu estava estudando também, eu tive contato com alguns professores da instituição que foram perseguidos na época da ditadura, e as conversas que eu tive com eles também fizeram com que eu me interessasse ainda mais sobre o assunto. E durante esse processo aí de pesquisa, né, o que mais te sensibilizou? Quais foram as informações? O que você levantou? Porque a gente sabe que foi um período muito bárbaro, muito cruel, cheio de atrocidades, então acredito que não tenha sido fácil revirar esses documentos novamente, né? Olha, uma das informações que mais me surpreendeu, uma das mais, né, são tantas, mas o Brasil, a gente tem a ideia de que ocorreu o golpe de 64, os militares entraram no poder e se iniciou uma ditadura. E aí o Brasil viveu um processo de perseguição, prisões, constrangimentos. No entanto, a pesquisa, uma das revelações dela é que isso já estava acontecendo no Brasil e em Piracicaba antes do golpe de 64. Então nós temos o caso de um estudante que passou a ser perseguido pelo seu posicionamento político de esquerda dentro da instituição antes do golpe de 64 e até mesmo antes da ditadura. Eram meses antecedentes a abril de 64. Então o clima já estava preparado para tudo o que ocorreu posteriormente, né? E acredito que um dos casos emblemáticos que você até coloca na sua dedicatória é o do estudante Luiz Hirata, né? Uma das vítimas aí dos estudantes da Exalc, vítimas desse período. Pois a Exalc ela é conhecida em Piracicaba e nacionalmente por ser uma instituição mais conservadora, mais posicionada aos interesses da classe ruralista, que foi conivente com as políticas educacionais e agrárias do regime, né? No entanto, não foi apenas isso. A pesquisa também diagnosticou que dentro da instituição ocorreu resistência à ditadura, como foi o caso do Luiz Hirata, né? Um dos estudantes que infelizmente perdeu a sua vida combatendo a ditadura. Ele tinha o apelido de Lua, né? Seu apelido era Lua, e infelizmente no período pós-68, pós-AI-5, o clima ficou fechado, né? E ele teve que fugir de Piracicaba e acabou nas mãos de um dos delegados mais sanguinários da ditadura, que foi o Fleury. Ele chegou a ser preso ou não? Chegou a ser preso, os documentos revelam que ele foi barbaramente torturado no porão do DOPS. Aí que está a história, né? O documento oficial diz que ele foi atropelado por um ônibus,
Mas a pesquisa revelou que o documento oficial, na verdade, forjou uma versão. Na verdade, o que aconteceu foi que ele foi preso, torturado e morreu em decorrência das sessões de tortura que ele sofreu. A tortura era institucionalizada, né, no Brasil nesse período. Inclusive, os brasileiros recebiam treinamento de norte-americanos, ingleses, para a prática de tortura, conforme revelam alguns estudos que saíram mês passado. Eles até importavam, né, equipamentos e processos de tortura, né, do exterior. E, Rodrigo, você teve um período de experiência internacional durante o seu projeto de pesquisa aí, a sua caminhada no doutorado, né? Você pôde passar um período na Itália. Conta pra gente como foi esse momento. O que isso acrescentou no seu projeto de pesquisa? Eu fui contemplado aí com uma bolsa da CAPES. Estive 17 meses trabalhando no Departamento de História da Universidade de Turim, na Itália. Tive a orientação do Angelo Dorse, um dos professores mais importantes aí da área de História na Itália. E isso acrescentou na minha pesquisa o enriquecimento da questão dos debates teóricos e metodológicos da história, né? Porque a história, ela é uma ciência, então você tem que saber lidar com os documentos, com os monumentos, com a diversidade de fontes que o historiador trabalha. Ele precisa de um aporte teórico e metodológico para estar operando aí com essa ciência, né? E então o aprofundamento historiográfico também foi importante, e isso enriqueceu o meu contato com as fontes primárias aqui no Brasil. Então eu tive um enriquecimento do ponto de vista historiográfico, teórico-metodológico também. Quando voltei para o Brasil, isso se deu de forma aprimorada, né? E, Rodrigo, eu sei que sua pesquisa é referente a Exalc, mas durante esse período a Unimep já existia também. Como a Unimep se comportou durante esse período, pelo que você conseguiu analisar e pesquisar dessa época? A Unimep, ela foi vanguarda, juntamente com alguns setores da Exalc, na luta contra a ditadura. As instituições brasileiras, elas se comportaram de forma contraditória. Muitas instituições foram favoráveis ao golpe de 64, foram favoráveis à ditadura, porém na década de 80 e na transição da década de 70 para a década de 80, o Brasil viveu uma grande crise econômica, uma grande crise social, e os setores mais progressistas conseguiram ganhar força para lutar contra a ditadura diante dessa crise. Então muitas instituições que apoiaram a ditadura, posteriormente passaram a combater a ditadura, por exemplo a igreja, setores da igreja. A Unimep, ela foi vanguarda no processo de abertura democrática. Ela, juntamente com a Prefeitura de Piracicaba, sediaram o primeiro Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE, no período de abertura democrática, porque a UNE ela estava ilegal, a UNE foi praticamente extinta pelos militares, ela atuava na marginalidade, né? na clandestinidade, e ela veio se reflorescer, veio sair aí das cinzas e se tornar a Fênix em Piracicaba, né? Com a abertura democrática, Piracicaba sediou 2 congressos da UNE, nesse período de abertura. A Unimep abriu suas portas para os estudantes do Brasil inteiro para dormirem nas salas de aula, tanto no campus Taquaral como no campus Centro. Tiveram aporte de alimentação. A prefeitura, no período, estava sob a gestão de o João Herman, que foi ex-presidente do CALC, que é o Centro Acadêmico da Exalc, um exalquiano muito famoso, aí, o João Herman. Então, teve uma espécie de dobradinha aí entre setores exalquianos, setores da Unimep, setores progressistas,
que colaboraram aí com o processo de abertura democrática e luta pela Constituinte de 88. Então, Rodrigo, para a gente finalizar a nossa entrevista, por ser um projeto fomentado, né, por agências de pesquisa do governo, acredito que algo que é bastante impactante, pelo menos para mim, quando vi, né, e entendo como uma crítica também, foi a sua dedicatória aos trabalhadores pagadores de impostos. Queria que você comentasse sobre essa questão para a gente encerrar o nosso programa. Pois é, na dedicatória da minha tese, além de todos os agradecimentos, eu fiz questão de agradecer também aos trabalhadores brasileiros, que se não fossem os trabalhadores que pagam impostos, eu não conseguiria fazer minha pesquisa com financiamento público. A CAPES, a CNPq, proporcionaram esse tempo de mestrado, doutorado na Itália, e tudo isso foi patrocinado pelos impostos do povo brasileiro, né? Então eu acho justo agradecer aos trabalhadores por proporcionarem isso a mim, a produzir ciência com dinheiro público, e espero que a minha tese tenha uma contribuição também para a sociedade brasileira para retribuir todo esse investimento público na minha pesquisa. Tá bom, Rodrigo, muito obrigada por sua presença ao nosso programa e parabéns pelo resultado aí do seu projeto. Muito obrigado, estamos à disposição para críticas, sugestões.